o almirante de esquadra, fuzileiros naval da reserva, Álvaro Augusto Dias Monteiro. Ele tem a seguinte formação acadêmica. O currículo dele é muito curto, porque foi o currículo que ele nos encaminhou. Queríamos um currículo que realmente fizesse jus a toda a sua carreira, mas ele diz que isso reflete o mais importante na carreira dele. Doutor em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, concluído em 1992. Mestre em Aplicações Militares pela Royal Naval Staff Course, conclusão em 1987. Mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, conclusão em 1985. Em seu último cargo no Serviço Ativo da Marinha do Brasil, no período de 2006 a 2010, foi o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais. É com muita satisfação que nós ouvimos agora o almirante Álvaro Augusto Dias Monteiro, que falará sobre a soberania nacional, a defesa da Amazônia Azul. Estimado presidente Luiz Roberto Gonçalves, em nome de quem saúdo todas as autoridades dessa mesa, estimadas senhoras conselheiras, estimados senhores conselheiros, estimadas senhoras e senhores, para mim é uma honra estar aqui, atender o convite do Dr. Rogério Amato, e mais emocionado estou ao acabar de ouvir essa locução do nosso conselheiro Og, que demonstra um patriotismo que esperamos que jamais acabe. Eu peço apenas autorização ao presidente. Se me permitir, eu gostaria de ficar no mesmo nível da audiência. E eu vou descer. Pretendo fazer uma exposição de cerca de 40 a 45 minutos, e depois estarei aberto para qualquer pergunta que as senhoras ou senhores desejarem. Estou na frente do senhor, não? Muito bem. O doutor Rogério Amato me convidou para falar sobre soberania nacional, e eu, uma soberania nacional, um bem intangível, mas imenso, resolvi abordar um assunto que eu penso que a maioria das senhoras e dos senhores talvez não conheça com a profundidade que nós gostaríamos que conhecessem, e também porque, a médio e a curto prazo, no mar, se nós tivermos nossos interesses contrariados, será lá. Provavelmente virá do mar as grandes ameaças aos nossos interesses nacionais. E não posso fugir de dizer que, basicamente, interesses comerciais, o que nos une mais nessa apresentação. Vamos ver primeiro o que vem a ser essa Amazônia Azul. A Amazônia Azul, ela vem da lei do mar. Os países começaram a julgar até onde iria o seu respectivo mar territorial. O Brasil foi um que, em 1972, unilateralmente estendeu o seu mar territorial para 200 milhas, o que levou a ONU a organizar uma convenção chamada Convenção da Jamaica, ou a Convenção à Lei do Mar, que determina as seguintes medidas. Cada país lindeiro tem um mar territorial exatamente igual a 12 milhas. É como se fosse território nacional. Nesses 12 milhas, as autoridades, as leis, os regulamentos do país lindeiro prevalecem. A partir daí, até um limite de 200 milhas, há uma zona chamada Zona Econômica Exclusiva, em que o país tem direito de explorar todos os recursos vivos e não vivos, isto é, do subsolo marinho. Sendo que os recursos vivos, se ele não conseguir explorar até os níveis de manutenção de estoque, tem que deixar que outro país que pleiteie, por meio de algum acordo, passe a explorar. Estamos falando, basicamente, de pescas e níveis de depressão dos estoques. Mas, além disso, há, para cada país, a possibilidade de estender a possibilidade de explorar os recursos do leito marinho, não mais das águas,
até um limite de 350 milhas, a chamada plataforma continental, que deve ser levada à ONU, para a ONU aprovar se assim deve ocorrer. De modo que, hoje, a nossa zona econômica exclusiva, a nossa plataforma continental, ela chama muita atenção pelo petróleo. Como de todas as zonas econômicas exclusivas de todos os países, nós vamos verificar que a nossa grande camada de pré-sal, ela chega nos limites da nossa zona econômica exclusiva, que é esse verde claro, e estima-se que deve prosseguir para a plataforma continental, que seria o verde escuro. Recentemente, há uma semana atrás, na própria Bacia de Campos, no pré-sal da Bacia de Campos, foi descoberto um poço, a Petrobras com a Repsol, inclusive com interesses chineses na Repsol, e esse poço trouxe muita alegria, porque ele está dentro da Bacia de Campos, onde tem toda a estrutura montada. A área de Tupi seria a Bacia de Santos. Nós temos que desenvolver toda a estrutura que desenvolvemos em Campos para poder explorar. Mas, de qualquer maneira, todo o petróleo da camada pré-sal é um petróleo leve, extremamente valioso, diferentemente do nosso petróleo, que costuma ser mais pesado. Em alguns poços, o pessoal brinca que nós extraímos mesmo é asfalto, mas não, é petróleo. Mas o mar não é só o petróleo, embora hoje seja o grande interesse da exploração no mar. Nós vamos verificar que os recursos minerais no Atlântico Sul, nos oceanos, são imensos. E a primeira observação que se verifica, como o Atlântico Sul é uma bacia sedimentar, tudo que tem de um bordo provavelmente terá do outro. Então, o petróleo, todas as riquezas que nós encontramos na nossa zona econômica exclusiva, na nossa plataforma continental, os países da África Ocidental também deverão encontrar. E esses recursos, além do petróleo, onde já na África Ocidental, como a Nigéria, já explora petróleo no mar, nós temos os nódulos polimetálicos, que são, essa foto em cima, à direita, são bolotas, né, de cerca de 10 a 15 centímetros de diâmetro, ricas em cobre, manganês, estanho. Ela precisa ser, uma vez recolhida, precisa ser processada. E temos o que embaixo está mostrando, são crostas cobaltíferas, de uma riqueza enorme em cobalto, que assim que for explorada, e essas crostas é cobalto puro, já se traz, não precisa de grande processamento. Hoje nós temos já levantados na nossa costa, e aí a gente vai verificar com esses coloridos diferentes, todos os minerais que nós encontramos na nossa zona econômica exclusiva. Sobressai, obviamente, o petróleo, sobressai as crostas cobaltíferas, mas sobressai também diamante e ouro. Ouro ali por volta no sul da Bahia. Interessante que hoje a África do Sul e a Namíbia, já cerca de 20% do diamante já é explorado no mar, a profundidade de 200 metros. É uma prospecção muito danosa ao meio ambiente, que são grandes tubos que sucção e arrastam tudo aquilo que tem ali no oceano. Então, há que ter muito cuidado nessa exploração do mar. E nós temos à direita, assinalado com um quadrado vermelho, não é? Além das famosas crostas cobaltíferas da nossa zona econômica exclusiva, a elevação do Rio Grande, em que as profundidades são muito poucas para o oceano, que a média do Oceano Atlântico é 4.000 metros, chega ali a parte mais alta dessa cadeia de montanha, chega a 600 metros apenas de profundidade, que é rica em cobalto, dessas crostas cobaltíferas. Então, aqui mostra, no mundo, hoje já marcado, onde nós temos o cobalto, marcado por uma organização da ONU, que é a International Seabase Authority, que é a organização que vai autorizar a que se explore os recursos do mar fora das zonas econômicas exclusivas.
é o chamado a grande área, e ela já autorizou no Pacífico a exploração. Então, exploram a China, explora a França, explora um grupo junto aqui, Bulgária, Cuba, explora a China, a Rússia, tanto no Oceano Pacífico como no Oceano Índico. Exploração que é autorizada por essa organização da ONU. Ao compreender toda esta nossa riqueza, deixa eu ver se os meus fuzileiros me obedecem melhor do que isso aqui. Pronto. Né? Esse é o grande problema. Lá nós temos o RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha. Certo? A gente diz que na Marinha a gente defende a democracia, mas não pratica. Então, foi por isso, e tentando sensibilizar a sociedade brasileira para a importância do mar, que a Marinha, na verdade, foi o comandante da Marinha, o almirante Guimarães Carvalho, numa feliz intuição, começamos a chamar de Amazônia Azul, porque todo brasileiro fala-se Amazônia, compreende o valor da Amazônia. E esse foi um marketing tão famoso, ficou tão arraigado, que hoje já se começa a falar na Amazônia Verde, quando era a Amazônia Azul. Por que nossa preocupação com a Amazônia Azul, se nós estamos aqui no Atlântico Sul, uma zona de paz e cooperação, como tão bem a mídia divulga, em que não há presença de potências nucleares, é uma tranquilidade? Por que a preocupação com isto? Bom, o Oceano Atlântico Sul ele pode ser até uma zona de paz e cooperação, se nós entendermos as grandes ameaças clássicas de um país com a sua esquadra vir atacar outro país ou a sua esquadra. O que hoje está um pouco anacrônico. Nós todos estamos vendo o aparecimento de ameaças que levam a conflitos, não necessariamente aqueles conflitos tradicionais que nós estávamos acostumados a ver. Um grande estrategista naval, o inglês, que é Geoffrey Tew, ele apresenta hoje as grandes ameaças ao sistema marítimo. E o primeiro seriam conflitos decorrentes de disputa pelo recurso do mar. Essa disputa vai levar países a conflitos. Recentemente, a China barrou pesqueiros do Vietnã, que estavam pescando numa área que a China acha que é seu mar, sua zona econômica exclusiva, e o Vietnã acha que é dela. Os navios de Filipinas tentando levantar a sua plataforma continental, os navios chineses atacaram também. Então, esses conflitos começam a aparecer de uma maneira que nós achamos que, às vezes, é um sonho, né? O pessoal, principalmente civil, pensa que é coisa de milico, está vendo o inimigo em tudo que é lugar. O segundo, mas não é não. A segunda ameaça seria a criminalidade marítima, que está muito presente hoje, principalmente na pirataria. Pirataria não confundir com roubo armado de navios. Pirataria são ações no mar, fora do mar territorial dos países. A exaustão de recursos do mar, isto é, quando um país começa a explorar os seus recursos, além do que seria desejável por questões ambientais e de preservação daquele ambiente e de espécie. Nós verificamos que agora é muito comum as questões ambientais entrarem na agenda da defesa. Um exemplo muito claro disso foi as papeleiras uruguaias, cujos dejetos poluíam os rios, de um balneário argentino, que levou o Uruguai e a Argentina a certo estremecimento. Temos envolvimento inadvertido ou deliberado em disputa de outros, e ação deliberada por parte de atores hostis seria a última probabilidade de uns conflitos. É por isso, tendo em vista essas ameaças, que a Estratégia Nacional de Defesa determina, numa diretriz, que nós devemos dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos limites das águas jurisdicionais brasileiras e impedir-lhes o uso do espaço aéreo nacional. Então, aqui duas definições ficam é necessário que nós tenhamos bem percebido. O que seria dissuadir e quais seriam os limites das águas jurisdicionais brasileiras.
Dissuadir, a própria Estratégia Nacional de Defesa, ela diz o que é. Para dissuadir é preciso estar preparado para combater. Então, ela avisa a Marinha que a Marinha tem que ter condições de, em situações extremas, vir a combater, para poder dissuadir. E quais seriam os limites das águas jurisdicionais brasileiras? Voltamos à nossa Amazônia Azul, e há um aspecto que é completamente diferente das ações em terra. As fronteiras não são definidas. Diferentemente de terra, a simples ocupação, por exemplo, de um tronco rodoferroviário, ou de uma elevação, ou de uma cidade, já traz para aquele que domina aquela situação uma vantagem estratégica que não acontece no mar. O mar é fluido, não existe fronteira, não há como estabelecer limites físicos. E eu não posso defender as águas jurisdicionais brasileiras, da Amazônia Azul, dentro das águas brasileiras, porque aí seriam as águas que estariam nos defendendo, e não nós defendendo a água. É muito interessante um caso, na Primeira Guerra Mundial, quando o general recebeu a ordem de defender o canal de Suez. Ele, então, chegou e ficou na margem do Egito, do canal de Suez. E ele foi demitido pelo general Alexander, que era o comandante das forças daquele TO, dizendo que, em vez dele e suas forças estarem defendendo o canal, era o canal que estava defendendo as forças que se colocaram lá de cá. É a mesma coisa. Então, no mar, o que garante e dissuade a ação hostis é a presença de um poder naval no mar de interesse. E o nosso mar de interesse, ele é do Atlântico Sul, e ele banha as costas ocidentais da África. E nós, neste momento, nesse mar presencial, estendemos ao Caribe, até porque o Caribe já está fora da nossa, ou deveria estar fora do nosso interesse estratégico. Observem bem que o conceito de América Latina é um conceito que vem sendo muito usado, principalmente pela diplomacia norte-americana, e que não corresponde aos interesses brasileiros. Nossos interesses brasileiros são a América do Sul. Nós não temos muito com Guatemala, com Belize, mesmo com o México. Esse conceito da América Latina ele foi levantado por intelectuais franceses de Napoleão III na França, para justificar a intervenção da França no México. E, desde então, ele vem se miscuindo na diplomacia, mas, para nós brasileiros, ele é muito perigoso, porque toda vez que nós falamos em América Latina, nós nos contrapomos ao México. Recentemente, um conselheiro do presidente Obama disse que, quanto ao assento da ONU, tinha que ter um representante da América Latina, e que poderia ser o México. Não. Não tem que ter um representante da América Latina, tem que ter um representante da América do Sul e um representante da América do Norte, que é os Estados Unidos. Se ele quiser ceder o lugar para o México, que o faça. Mas não pode nos contrapor, e nós, muitas vezes, falamos de América Latina e o nosso interesse é a América do Sul. Mas nós temos que levar isso até o Caribe por dois motivos. Primeiro, porque nós estamos no Haiti. E hoje o nosso poder naval já se faz presente no Haiti. E talvez, por circunstâncias, por ligações que temos com Cuba, quando houver a transição cubana, provavelmente o Brasil terá um papel importante nessa transição. Isso se os irmãos Castro vierem a morrer algum dia, não é? Não é? Os dois juntos. Não, hoje, se o Fidel Castro morrer, já não terá grandes consequências. Se o Raul morrer, assim, haverá uma consequência. Então, por isso é que nós estamos levando o mar presencial até o Caribe. Mas também continuamos a achar que isso aqui é o mar da tranquilidade. Temos na África, na costa ocidental africana, países com instituições muito frágeis, com exceção da África do Sul, mas com quem nós temos tratados, principalmente nas nossas marinhas, que é a IBAS, é a Índia, Brasil e América do Sul, é um tratado dentre as marinhas, que fazemos exercício só com a Índia,
como com a África do Sul pela posição estratégica que ela ocupa. Mas, se nós formos olhar com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos verificar, primeiro, a presença da França no Atlântico Sul. A França é um país do Atlântico Sul, que ela tem a Guiana Francesa. Eu patrocinei, em 2009, um encontro de comandantes gerais de corpos de fuzileiros navais da América do Sul, e o representante francês se apresentou, né? Por sinal, a maior fronteira terrestre que a França tem com um país é com o Brasil. São 1.600 quilômetros de fronteira terrestre. É a maior extensão de fronteira terrestre que a França tem. Então, está lá. A França é um país do Atlântico Sul. E continuamos nosso estudo, vamos ver que a Inglaterra é um país do Atlântico Sul, porque ocupa uma série de ilhas no Atlântico Sul, sendo que nas Malvinas a coisa ficou um pouco mais complicada, porque a Inglaterra unilateralmente começou a explorar petróleo na zona econômica exclusiva e na plataforma continental das Ilhas Malvinas, mesmo a Argentina protestando, vai continuar protestando, né? Estimaram reservas de petróleo de 60 bilhões de barris, que hoje é muito maior que a soma das reservas de petróleo da Argentina somadas com a Inglaterra. E a Inglaterra, com a exaustão do petróleo do Mar do Norte, busca energia. Então, está ali, nas Malvinas, eles ocupam aquilo, sem falar com aspectos ligados à Antártica, que uma das teorias seria a confrontação, que daria acesso à Antártica, mas podíamos conversar, se alguém tiver interesse, depois. Isso já nos levantaria assim, uma certa preocupação, mas, quando a gente continua, verifica que a China está na América do Sul. A China está tomando conta da África. Ela está tomando conta de tudo, né? Ela está no Saara, não sei se aqui está na 25 de março, na João Paulino, não sei. Onde se vê, tem os chineses. Nesse poço que se descobriu agora, lá no pré-sal de Campos, que o Campos tinha a bacia normal de Campos, mas sempre se desconfiou que no pré-sal de Campos também tinha petróleo. Foi descoberto agora. Não é a Petrobras só, não. A Petrobras é a Repsol, com parte dela de uma firma chinesa. Ela está na África, que é a nossa fronteira marítima. E a África é uma panela de pressão. Nós vamos verificar a presença da China na África, a presença da Índia, a presença mesmo do Brasil, que explora petróleo na Nigéria. É um mundo de aventureiros, vamos dizer assim, que está, no momento, sendo, eu digo, ocupado economicamente pela China, se não vejamos os investimentos da China, né? Investimento direto. Em 2005, 1,6 bilhões de dólares da China em 2005. No Sudão, só no Sudão, eles investiram, investimento direto, mais de 350 milhões de dólares. Interessante que o chinês é muito pragmático. Sabe que o presidente do Sudão está condenado pelo Tribunal Penal Internacional, ele tem mandado de prisão, e ano passado, por exemplo, quando o presidente Lula foi convidado para presidir uma conferência africana, ele não podia deixar de ir, mas a nossa diplomacia fez tudo para não sair uma fotografia dele com o presidente do Sudão, porque isso podia comprometer diplomaticamente o Brasil e o seu esforço diplomático. Olha, o presidente do Sudão foi recebido agora na China pelo presidente, honras de chefe de Estado, sentou junto com o presidente da China, o Hu Jintao. O chinês é muito pragmático. Aquela história de eu não quero saber a cor dos gatos, desde que eles caçem ratos. Tem generalizado, não quer saber se há um genocídio no Sudão ou não há. Ele sabe que Sudão tem petróleo e a China precisa desse petróleo. Então, em 2008, as trocas comerciais da África com a China chegaram a 107 bilhões de dólares em 2008. Não é? E a maioria, e vamos verificar no mapa que está à direita,
à esquerda são as importações. Os países que mais exportam, desses 107 bilhões, a parte de exportação, chega a 90 bilhões de dólares, é Angola e o Sudão. Né? Angola e Sudão, porque Angola e Sudão são produtores de petróleo. A Nigéria está voltada muito para o mercado americano, mas Angola está quase inteiramente voltado para o mercado chinês, assim como o Sudão, que produz 1.800.000 barris de petróleo por dia, enquanto Angola passa de 2.200.000 barris de petróleo por dia. Né? E a Nigéria já faz prospecção de petróleo no mar, assim como Angola. E aí nós vamos verificar que a China, compreendendo essa situação, começou a construir de uma maneira muito rápida um poder naval que chega a surpreender pela rapidez com que construiu esse poder naval. E, recentemente, ela começou experiências de mar com porta-aviões. Esse porta-aviões tem uma história muito engraçada que mostra bem o pragmatismo do chinês. Por quê? Eles compraram um porta-aviões que estava sendo construído e estava sendo considerado sucata pela União Soviética, era o Kuznetsov. E estava na Ucrânia com o esfacelamento do Império Soviético e depois do Império Russo, com a separação de Ucrânia, com a separação da Geórgia. Esse porta-aviões ficou 7 anos no fundo de uma baía. E a China comprou esse navio. Mas como para sair da Ucrânia, a Ucrânia fica dentro do Mar Negro, para sair do Mar Negro tem que passar nos estreitos, Bósforos e Dardanelos, e como há restrições à passagem de porta-aviões de submarinos pelos estreitos, foi declarado formalmente pela China que esse navio estava saindo para ser transformado num hotel-cassino em Xangai. E está aí ele passando na parte superior esquerda pelos estreitos, sendo rebocado, para virar um hotel-cassino em Xangai. Foi por um estaleiro à vista de todos, está aí, recuperado, inicia suas provas de mar. E o general, porque lá tudo é general, né? Lá, realmente, a Marinha mesmo, também vira general, porque é o Exército de Libertação do Povo, acho que é esse o nome. O general responsável pela modernização das Forças Armadas chinesas, foi um mês atrás, declarou o seguinte: nossos interesses em recursos energéticos e no comércio estendem-se a todo mundo. Há rotas navais fundamentais na Ásia, no Oceano Índico, na África e em ambos os lados do Pacífico que necessitamos proteger. Nossa força militar deve igualar o alcance de nossa atividade econômica e diplomática. Sem nenhum pejo, né? Porque às vezes o nosso diplomata brasileiro, o Itamaraty, ele tem muito medo de falar nessas coisas, ele acha que vai ofender os outros. Se ele falar em defesa, em poder naval, interessante que o chinês, olha, eu vou levar o meu poder naval a assegurar os meus interesses comerciais onde eles estiverem. E quem quiser, que se oponha. Porque entre países não há amizade nem inimizades. É uma disputa de poder. E qualquer outra coisa é um sonho de uma noite de verão. Mas não terminou aí nossa coisa no famoso Atlântico Sul, zona de paz e cooperação. Nós temos a presença do nosso irmão do Norte. Tanto na Colômbia, que tem uma presença muito forte na Colômbia, como na Ilha da Ascensão, que, embora seja inglesa, a única coisa que se vê do Google, está aqui à direita do satélite, é uma enorme base aérea americana, que eles têm desde a Segunda Guerra Mundial. É imensa, ela serve, agora vai acabar, mas até o lançamento do último ônibus espacial de emergência para o pouso dessas aeronaves, daí o tamanho dela, certo? Durante a Guerra das Malvinas, os americanos só deixaram os ingleses usar depois de um contato pessoal da Margaret Thatcher com Ronald Reagan, certo? E ali eles têm uma das 5 estações terrenas do sistema GPS dele, que eu uso aqui para andar em São Paulo de carro. Né?
esse GPS, uma das estações terrenas, só tem 5, está ali em ascensão. E eles também não ficaram muito preocupados com o que nós íamos achar quando, recentemente, criaram a 4ª Frota, né, e o comando da África, que não havia. Eles dividiram, então, agora o mundo direitinho em todos os comandos, né, tem um centro ao comando. O Comando Sul me incomodava muito ao receber o comandante do Comando Sul, porque ele bota assim no bolso esquerdo o mapa da área que ele comanda, é do Rio Grande, fronteira dos Estados Unidos com o México, para baixo. Eu cheguei a mandar fazer um pegando do Amazonas para cima, indo até o Alasca, mas achei que ia ser mas tive vontade de aparecer, porque é um pouco constrangedor. Mas não adianta. Esse é o jogo. E é interessante observar, porque aquela convenção do mar, alguns países não a reconhecem, não a assinaram. Interessante. Em cinza está quem não a reconheceu. E está nosso irmão do Norte. Não reconhece a Convenção de Jamaica. Não é nem ratificado, não assinou a Convenção. Então, dizendo que aquele petróleo do pré-sal é nosso, significa um pouco de retórica se eu não tiver capaz de mantê-lo, porque se houver uma crise de petróleo, de energia, e aí que está a grande preocupação do Atlântico Sul, é que essas descobertas estão transformando o Atlântico Sul numa província petrolífera. E começa, então, a despertar o interesse de países ávidos por energia para essa área, né? E, com isso, divide um pouco a atenção com o Oriente Médio. O Oriente Médio tem aquela atenção toda dos países que precisam de petróleo, porque tem petróleo. Porque, se não tivesse petróleo, acredito que os palestinos ficariam um pouco por sua própria conta. Então, nos chama a atenção que, na medida que o Atlântico Sul começa a se tornar uma província petrolífera, e como os Estados Unidos não reconheceu a Convenção da Jamaica, e como documentos americanos dizem que o petróleo do Canadá, dos Estados Unidos, do México e da Venezuela são estratégicos, porque ficam no continente americano, não, mais uma vírgula, ele introduz o nosso petróleo do pré-sal. E nós temos que ter condições de fazer face a essas ameaças. Então, vamos ver aqui, é um Oceano Atlântico, onde está presente, ou estão presentes, 4 potências nucleares, todas com assento no Conselho de Segurança da ONU. 2 apoiam a reivindicação brasileira, a França e a Inglaterra apoiam a reivindicação brasileira de um assento permanente no Conselho de Segurança. Interessante que a proposta brasileira, que é a proposta junto com a Alemanha, com o Japão e com a Índia, é de ter um assento permanente, mas nos primeiros 15 anos não ter direito a veto. A única maneira deles aceitarem a proposta, deles aceitarem, começarem a ouvir, é que a gente propôs não ter o direito de veto. Eu acho que eu peço desculpas, é que eu tenho que tomar um remédio, o médico disse que tem que ser às 6 horas, eu botei o alarme, mas eu tapei o médico, já tomei, mas esqueci o alarme, né? Eu tenho que botar um alarme, porque eu digo para minha filha, eu sou protegido pelo Estatuto do Idoso, eu tenho que dar um alarme, senão eu não sei quando eu vou tomar. Tá certo? Então, os Estados Unidos não nos apoiam, a China não nos apoia, até porque nós estamos juntos com a Índia, e todo baile que nós vamos com a Índia, a China não entra, ou então não nos deixa entrar, porque a China e a Índia não têm muitas amizades, né? Há conflitos interessantes, a Colômbia e a Venezuela disputam a área na Foz do Orinoco, tendo em vista petróleo. A Venezuela, que é 1/3 da Guiana, do Vale do Essequibo, com vistas a petróleo. Temos aí no sul a Argentina com a Inglaterra, pelas Malvinas. Então, esse mar não é tanto uma zona de cooperação e de paz, né? De sonhos idealistas, não é? O homem, o ser humano aqui, para ser politicamente correto, não posso falar homem, senão as moças todas vão ficar aborrecidas comigo. O ser humano aqui não é diferente do ser humano de outras placas. E é nesse mar que nós temos que ter um poder naval que consiga ter credibilidade para exercer a sua presença.
E a credibilidade depende de quê? Meios adequados. Eu não posso ter um poder naval sem os meios adequados. Também não basta ter os meios se não tem a capacidade de empregá-los e a firme determinação de empregá-los. A firme determinação de empregá-los é que condiciona a capacidade de sua manutenção, de empregá-los adequadamente. Porque a mera existência de um poder naval não dissuade se eu não tiver determinação em empregá-lo. Houve um caso, no início da década de 60, 61 a 63, a famosa Guerra da Lagosta, que nós, brasileiros, como sempre, gostamos de debochar de tudo que é nosso. Esquecendo da Guerra do Bacalhau, foram 3 guerras do bacalhau, entre a Inglaterra e a Islândia, em que, nas 3 guerras, houve uma média de 60 navios da Royal Navy envolvidos, em que abalroaram pesqueiros, foi 52, 72 e 76, e a gente acha que a Guerra da Lagosta foi uma brincadeira, a gente fala até em tom jocoso. Realmente houve 2 momentos assim, exóticos. Primeiro, por quê? Os franceses vieram pescar a lagosta no Nordeste brasileiro. O Pernambuco, principalmente, tinha receitas com a lagosta, 3 milhões de dólares por ano. E, pelas leis brasileiras, eles não podiam pescar com rede de arrasto, porque a rede de arrasto ela acaba com o leito marinho. Era uma armadilha, chamada covo. Os franceses começaram a pescar com rede de arrasto, e ignorar os reclamos dos pernambucanos, dos jangadeiros. Em primeira ação, em 61, houve uma reunião de representantes franceses com representantes brasileiros. E o representante francês teve o desplante, está em ata de reunião, tal menoscabo, menosprezo que um país mais forte tem, não é? Como diz um axioma de Tucídides, que foi historiador lá da Guerra do Peloponeso, no fim, é sempre os mais fortes que impõem seus interesses aos mais fracos. Isso é regra do jogo, nós temos que ter cuidado com isso. Então, ele diz que a lagosta, naquela altura, havia consenso que o que tivesse no leito marinho pertencia ao país lindeiro. Então, ele disse assim, não, a lagosta anda, está certo, mas como ela dá um pulo, ela é peixe, porque ela pula. Né? E o representante brasileiro, que na época era o comandante Paulo Moreira da Silva, foi um oceanógrafo, um cientista famoso brasileiro, então retrucou. Bom, está em ata, isso não é piada, está em ata. Bom, então o canguru é uma ave, porque ele salta também. Tá certo? Depois houve aquela famosa frase que é atribuída a De Gaulle, mas foi proferida pelo embaixador brasileiro na França, que o Brasil não era um país sério. Quem falou isso primeiro foi o embaixador. Eu acho que ele é acostumado, né, aos vinhos da Borgonha, ele perdeu um pouco a noção da realidade, ao ver a maneira como o Brasil, determinado, estava de defender aquilo, defender o direito que nós tínhamos de pescar nossa lagosta. E houve uma firme determinação de usar o poder naval brasileiro, porque a França, no sentido de pressionar, desceu com o Clemenceau. Clemenceau era um porta-aviões na época. Tinha mais aviões no convés que toda a Força Aérea Brasileira. Né? Mas nós tínhamos uns navios de razoável qualidade, arrendados, os americanos, no acordo MAP, né? Um acordo militar dos Estados Unidos. E o De Gaulle, ao ver a nossa determinação, chegou a questionar o presidente americano de que achava que os Estados Unidos estavam por trás daquela ação. Naquela altura, a França e os Estados Unidos não estavam assim, estavam com algumas rusgas, De Gaulle tinha saído da OTAN, tinha se considerado só um país observador, os Estados Unidos chegou a questionar o Brasil. Também formalmente que os navios eram arrendados, então não poderiam ser empregados contra utilizados contra um aliado. Ao que o Brasil, então, apelou para o TIAR, dizendo que estava sendo ameaçado e tinha que responder, e que os Estados Unidos estivesse preparado para ajudar-nos nisto. O fato é que essa determinação de empregar o nosso poder naval fez o Clemenceau retrair e nunca mais os franceses vieram pescar nas nossas
Agora, perto do atol, antigamente atol, que a gente agora chamou Arquipélago São Pedro e São Paulo, atuns muito, muito preciosos, atum rosa, passa ali e já está tendo alguns problemas. Ironia do destino. O irmão do Clemenceau era o Foch, que hoje é o nosso brilhoso e brilhante e brilhoso São Paulo, não é? E o Clemenceau foi desmontado para virar lote de sobressalente do nosso São Paulo. O mundo realmente dá muitas voltas. Mas nós vamos ver, então, como é que um poder naval ele atua. Primeiro, todo poder naval sonha em controlar a área marítima. Eu tenho uma área, eu vou controlar aquela área, eu vou usar aquele mar ao meu dispor, impedir o oponente de usar. Um exemplo clássico foi na crise de... Tiveram que voltar. Não havia a menor coisa a fazer, não havia nada a fazer. Na época, a União Soviética não tinha nenhum submarinozinho para poder atuar. Porque o país, o poder naval mais fraco, que não pode controlar a área marítima, ele tem uma outra tarefa que chama-se a negação do uso do mar, em que o submarino é a arma por excelência, que significa o seguinte: eu não vou usar o mar a meu dispor, mas você também não vai usá-lo livremente. As perdas que eu vou impor ao uso do seu poder naval vão fazer o oponente ponderar se vale a pena continuar com a solução militar ou se buscar a mesa diplomática para a solução das controvérsias. É por isso que o poder naval brasileiro, na sua reestruturação, começou com os submarinos. E esses submarinos, começamos nós com um acordo com a França, muito interessante, que esse acordo, realmente, a França teve muito interesse em fazer, porque em um estudo estratégico da França, foi levantado, e isso é um projeto de Estado da França, não de governo, que é o que nos falta, Brasil, projetos de Estado. Muitas vezes nós só temos projetos de governo, ou, às vezes, nem projeto de governo, tem um projeto de ascensão social, aí vai tudo para o brejo. Bom, mas vamos lá. Que a França, para poder se contrapor à enorme presença, ponderável presença da Alemanha, ela devia se associar mais fortemente a um país dos BRICS. E dentre os países do BRIC com que ela tinha mais relações, né? A Rússia, não, a Índia, né? A China, ela viu que o Brasil era um dos BRIC com quem mais podia realmente estabelecer esse contato e, de uma maneira agressiva, bem proativa, buscou, e nós fizemos esse acordo. E por que nós deixamos a Alemanha para fazer o acordo com a França? Porque nesse acordo tem a transferência de tecnologia de projeto e de construção. Nós, submarinos com a Alemanha, nós tínhamos recebido alguma tecnologia de construção. Não é fácil construir um submarino no hemisfério sul, só um país constrói, é o Brasil. Mas, mesmo na construção, algumas partes do submarino, que envolvem ligas de titânio, a proa, que só é uma coisa mais sofisticada, não vinham prontas da Alemanha. Não nos passaram essa tecnologia. E jamais de projeto. Como nós pretendemos construir um submarino nuclear, porque um submarino convencional, embora tenha atuação em algumas áreas nessa tarefa de negar o uso do mar, mas ele precisa, como ele trabalha com motor elétrico e as baterias descarregam, e para carregar a bateria eu preciso trabalhar com motor diesel para carregar a bateria, ele tem que subir para aspirar ar, para poder... Então, dali umas 10, 14 dias, mas ele tem que subir, diferentemente de um submarino nuclear, que ele só sobe para trocar a tripulação, uma vez abastecido. Além disso, a velocidade que um submarino nuclear tem debaixo d'água se equipara aos meios de superfície, diferentemente do submarino convencional, que não consegue dar essa velocidade. Então, a tática de uso do submarino convencional é sempre matilha, tentando, 4, 5, tentando se opor ao rumo de avanço do oponente. Então, essa transferência de tecnologia de projeto e de construção, que foi um acordo que nós temos com a França, é que nos está permitindo sonhar com o projeto de um submarino nuclear. Embora
esteja bem claro que nada que diz respeito à parte nuclear será transferida pela França. Até porque não se transfere tecnologia nuclear para ninguém. Recentemente, fruto de acordos que nós temos com a Argentina, de inspeções mútuas, eles pleitearam ter acesso a um dos nossos grandes segredos industriais, que é aqui de Aramar, desenvolvido aqui com a USP, que são nossas centrífugas. As centrífugas brasileiras, elas são trabalhadas em mancais eletromagnéticos. São as únicas centrífugas que trabalham com mancais eletromagnéticos. Por isso, elas giram mais rápido e podem ser mais leves. Então, fruto disso, nós desenvolvemos centrífugas com fibra de carbono. Fibra de carbono, que assim que isso foi percebido, nós não conseguimos importar mais nada. O que levou a Marinha a desenvolver pesquisa de como fabricar fibra de carbono e passar essa pesquisa para ser pesquisa aplicada para uma indústria fabricar. Não é fácil. Então, os hermanos argentinos queriam isso assim no amor, né? Ou como o carioca diz, 0800. 0800 é de graça. Não, isso não se passa a ninguém. Mas podemos conversar sobre isso depois. Além dessa tarefa, nós temos uma tarefa muito importante, que é a projeção de poder sobre terra. E é onde entrei eu, onde entram os fuzileiros navais, que é a projeção de poder sobre terra, e onde a Marinha, tendo em vista que nós, fuzileiros navais, corpos navais, somos um corpo muito pequeno, não temos escala para incentivar nenhuma indústria nacional, não temos escala cuja compra vai implicar num empresário dizer, pô, está comprando lá fora, temos todos os nossos sistemas de armas usados hoje pelas grandes potências. E isso dá ao Brasil, nessa área, um grande desempenho. Aqui estão vendo essa viatura, que é vocês chamam de tanque, nós chamamos de viatura, não é? Porque tanque para pessoal de marinha é para lavar roupa, então tanque é uma viatura, são 24 toneladas, transportam 24 fuzileiros navais, saem dos navios, até 8 nós, e vêm para a terra. E isso tem nos permitido um emprego mais frequente, porque na análise dos conflitos, aqui é o espectro do conflito, na parte verde nós vamos ter os conflitos que são atualmente mais prováveis, mas que são de baixa intensidade. E isso tem possibilitado aos fuzileiros navais um certo emprego mais frequente. Vê aqui que tarefas especiais, operações humanitárias, como nós fizemos no Chile, operações de paz, garantia da lei e da ordem. Recentemente, vocês podem ver um bichinho desse, né, invadindo, vamos dizer assim, o morro lá do Alemão, em que a polícia ficou cercada, um grupo do BOP ficou cercado e precisava ser resgatado e pediu apoio à Marinha, e nós, então, entramos com nossas viaturas. Eu vi isso aqui, estava acompanhando isso, até eu fiquei com medo desse bicho não ultrapassar. Eles usam muito lá no Rio. Por isso é que eles ficaram ali, não sei se vocês viram, acho que todo mundo viu aqueles caras correndo todo, né? Era o time do Flamengo todo, reserva, todo, correndo lá. Oh, desculpe, não foi. Eu baixei o nível da conversa falando desse. Não. Bom, mas o porquê? Eles tinham colocado, o que é isso? Isso é 1 metro de trilho, em que ele encrava no chão meio metro, bota 1 metro para cima, bota um barril com cimento. E nada passava. E quando a Marinha vai chegar, eles acharam também, deixa. Aí, quando viram esse brinquedinho subir, passar ali, mas eu realmente fiquei preocupado, porque eu digo, será que vai conseguir? Passou tranquilo, eles saíram correndo, e o alemão, era muita onda, né? Não ficar ali, eles não ficam em lugar nenhum, se o poder público quiser tirar. O problema é o poder público querer tirar. Não é? Então, estamos sendo usados o GLO. Esse é um brinquedinho, custa $3.500.000. Né? São 24 toneladas, um motor 750 HP. Diga, quer fazer agora ou quer fazer depois da pergunta? Nenhum. Eu fui franco? Fui franco. Nenhum. Nós, na manutenção, na construção, não. Na manutenção, desenvolvemos alguma coisa, como, por exemplo, o patim da lagarta. Mas não temos nada ainda nesse nível no Brasil. Nada. Isso aqui trabalha no mar,
não é uma coisa que flutua, ele negocia mar. Né? Em terra ele anda sobre lagarta, no mar são hidrojetes. Então, é uma caixa de sapato que dá 8 nós. 8 nós seria 8 vezes 84, 8 vezes 1, cerca de 15 a 18 km por hora no mar, enfrentando o mar 4. Não é coisa. Eles estão sendo usados, foram usados no Iraque, pelos americanos, não foram usados no Afeganistão, porque é muito montanhoso, não interessa. Estamos no Haiti, e quando nós lá chegamos, coube-nos em Porto Príncipe, um bairro chamado Cité Soleil, que é isso aí que vocês estão vendo. Né? E que foi muito difícil para nós atuarmos. Aí nós estamos lá desde 2004 e vamos ficar lá. Meus netos não vão ver a saída daquilo, não, porque não é simples sair de lá. A gente sabe sempre como entra, não sabe como sai. Está aqui. Era muito difícil nós atuarmos com as nossas viaturas. Também usamos na Alemanha, viatura Movag, Piranha, suíças, compradas. A que nós usamos no Morro do Alemão tinha acabado de chegar da fábrica, eram 4. Não tinha coisa mais nova no mundo mais do que essa. Então, tivemos que usar muito patrulha a pé. Tínhamos ido bem, estávamos arrumando tudo até que veio o terremoto. Pode ver o palácio do governo à esquerda, como ele ficou à direita. Esse terremoto podia ser em qualquer lugar, menos no Haiti. Eu espero não chocá-los, mas à esquerda é um monte de corpos esperando ser identificados. Né? Foram 300 mil mortos. E não tem sido fácil, porque, embora nós tenhamos muito contato com a população, o jeito brasileiro de fazer operações de paz é um jeito específico, que, inclusive, tem levado os americanos a vir estudar o que nos diferencia nas nossas operações de paz, da operação de paz que os americanos realizam, mas nós não deixamos de ser uma tropa estrangeira que está em um território, onde nossas viaturas têm prioridade, onde nós colocamos sirene, passamos na frente, e que, infelizmente, quando se fala em operação de paz, todo mundo pensa que é a vertente militar. A vertente militar é apenas uma parte, é menor. A outra parte, que é pela ONU que tem que fazer, que seria o que eles chamam o peace building, a construção do país, a reconstrução do país. Infelizmente, a organização da ONU é um paquiderme. Então, são contra os militares que eles canalizam suas frustrações, porque eles têm. É uma situação complicada lá no Haiti. Mas faz parte desses conflitos de baixa intensidade. Eu sempre digo, é de baixa intensidade para estar aqui como eu, na Associação Comercial de São Paulo, nessa tarde maravilhosa, conversando. Mas quem está lá, com risco de vida, não é... E teve muito combate, não foi piquenique com muito disperso. Além disso, nós temos, eu já estou quase terminando, para não incomodar os senhores, aspectos ligados à segurança marítima. Isso é uma coisa nova que tem aparecido, que jamais poderia aparecer num filme em que o John Wayne estava num passadiço do navio, com um bonezinho do lado, né, lendo, comandando aqueles navios, que são, como disse o chefe de Estado-Maior da Marinha de Guiné-Bissau, em Angola, em junho do ano passado, pirataria, pescas ilícitas, tráfico de droga, degradação ambiental, cujos combates requerem esforços concentrados aos níveis regionais e subregionais, podem ser facilitados pelos parceiros internacionais. Hoje, o nosso denominador comum é a segurança marítima, porque a pirataria tem engraçado na África. Nós vemos ali à direita, nas costas da Somália, no relatório da ONU, em novembro do ano passado, havia 27 navios presos aguardando resgate. Normalmente são navios petroleiros, normalmente os resgates variam em 3,5 milhões a 5 milhões de dólares, e há quadrilhas internacionais que já estão ligadas às companhias de seguro, que já sabem que aquele navio vai suspender e que ele vai acertar. E nós, brasileiros, que fazíamos uma rota, como estão vendo, tivemos que agora, fruto da ação dos piratas, cada vez eles já estão atuando a 700 milhas, já é no mar, e não tem muito o que fazer com ele, porque o que aconteceu recentemente é que a Índia
começou a prender esses piratas e levar para a Índia. Então, recentemente, um navio foi preso, cobraram um resgate de $3.800.000, a companhia pagou o resgate, mas eles ficaram com 10 tripulantes, querendo agora trocar pelos piratas da Somália, que estão presos na Índia. Não pode devolver para a Somália, porque é solto na mesma hora. Gana criou um tribunal de aluguel para julgar. Mas, talvez, não vou dizer que melhor, mas eu apenas conto o que o russo fez e isso eu decido. Se foi bom ou não. O russo teve um navio apreendido, ele já tinha um esquema montado, a tripulação foi para um compartimento blindado, chamado Citadela, já tinham preparado, dali passou uma mensagem, chegou um comando russo e resgatou o navio. Botou os piratas num barquinho e, na gíria naval, mandou mecha, dizendo que havia uma lei de 1700 e pouco, que pirata era enforcado sumariamente, e essa lei não tinha sido revogada. Eles não enforcaram, eles incendiaram o barquinho e, com toda aquela água, eles podiam ter apagado o incêndio, né? Então, é isso que aconteceu. Não, é um problema que não se sabe. E agora, o que tem acontecido, só para ter uma ideia do prejuízo, a rota nossa agora, que é essa azul, aumentou em 6 dias essa travessia. Em 6 dias. E a ONU está dizendo, agora num recente relatório, que a pirataria no Golfo da Guiné, aqui à esquerda, está chegando aos mesmos níveis do Golfo da Somália e do Estreito de Malaca. E numa reunião, vejam só como é que a gente fica exposto, numa reunião de comandantes de marinha da OTAN, ano passado, na Croácia, em maio de 2010, o oficial de planejamento, que inclusive é um civil, ele disse que o Brasil deveria ter atenção aos movimentos de pirataria e afins na sua área de atuação geográfica, na América do Sul, por ser uma marinha líder naquele continente. Eles estão nos acusando de sermos omissos. E as linhas são essas. Há um intenso tráfico. E só de Brasil, aqui, as nossas linhas marítimas que passam, né, vocês vão ver que dá 1.300 navios mercantes dia. Só no Golfo da Guiné são 30 navios mercantes dia. Infelizmente, os armadores nacionais só biscoitam 3% desse frete. Cerca de 9 bilhões de reais de frete vai para outros bolsos que não os brasileiros. Tá certo? Então, há um risco de que, para fazer a segurança marítima, eu não preciso de navios muito sofisticados. Então, fruto de restrições orçamentárias, há uma corrente que não vamos fazer só navios mais simples para combater a pirataria. Mas, ao fazer isso, nós deixamos de fazer uma outra tarefa muito importante, que chama-se diplomacia naval. Raymond Aron, que era um grande cientista político, no século passado, dizia que a diplomacia, as relações exteriores de um país, elas se assentam em duas pilastras: os diplomatas e os militares, mais especificamente, dependendo do país marítimo, na Marinha. Nosso Itamaraty, ele é um pouco divorciado. Na verdade, ele é divorciado do Ministério da Defesa, do Ministério da Indústria e Comércio. Ele gosta de, né, com aquele punho de renda, debater com um Logans, ou um sofisticado, algum puro sangue de 18 anos, conversar sobre teorias políticas internacionais. Quando ele vai conversar com o embaixador americano é, antes de tudo, um comerciante, que é logo, vem cá, nós não podemos fazer aqui, abrir essa linha de comércio e tal. Então, o Itamaraty toma decisões sem, muitas vezes, ouvir outros atores interessados, entre ele, Ministério da Defesa, Ministério da Indústria e Comércio, e assina compromissos que comprometem a nossa soberania. Isso nós estamos tentando mudar. A diplomacia naval é tão interessante que um almirante soviético, depois daquele caso que eu contei dos mísseis, né, Cuba, Estados Unidos, a Marinha Soviética resolveu se desenvolver para ser uma marinha global. E quem cuidou disso foi um almirante chamado Gorshkov,
almirante famoso, soviético. A Marinha Soviética chegou a fazer os maiores navios do mundo, fez navio submarino da classe Typhoon, que é tufão, de 40 mil toneladas de deslocamento. É como São Paulo inteiro fosse mergulhado. O São Paulo só desloca 32 mil. Então, ele dizia o seguinte: as esquadras evidenciam o real poder de combate do próprio Estado. As ações de demonstração por parte das esquadras possibilitaram, em muitos casos, alcançar objetivos políticos sem recorrer à luta armada, simplesmente ao pressionar com poder potencial e ameaçar o início de operações militares. Destas formas, as esquadras têm sido sempre um instrumento da política dos Estados, uma ajuda importante à diplomacia nos tempos de paz. Observem que, se a Grã-Bretanha tivesse, na época das Malvinas, feito diplomacia naval, passado com 1 ou 2 navios ali, mantido 2 navios ali, com visitas aos portos, tal, a guerra não tinha saído, eles não tinham perdido tanta gente. Ela não fez, ela abandonou a diplomacia naval. Recentemente, quando a Coreia do Sul, viu-se atacada pela Coreia do Norte, e eles não temeram a Coreia do Norte, temeram a China, que estava por trás da Coreia do Norte. Imediatamente, os americanos fizeram um exercício naval com a Coreia do Sul. Formosa acabou de encomendar 30 navios para a sua marinha de guerra. Então, uma encomenda dessa, diplomacia naval. Recentemente, isso foi um motivo de muita apreensão. 2 fragatas iranianas passaram pelo Canal de Suez, obtiveram autorização do Egito, passaram pelo Canal de Suez. Significou que pode ameaçar os países do Mediterrâneo, entre eles Israel, que nunca se viu ameaçado por marinha nenhuma, nunca se preocupou com a sua defesa de costa. Então, são essas tarefas que vão contribuir para a dissuasão. E isso, essas tarefas, a Estratégia Nacional de Defesa, ela não dá prioridade. E ela diz que nós devemos, a negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas e a projeção de poder devem ter por foco, sem hierarquização de objetivos, de acordo com as circunstâncias. Está dito que nós temos que ter a capacidade de perceber quais são as ameaças e como vamos começar. A Marinha optou por submarinos. É um projeto que custa, em termos gerais, 20 bilhões de reais, que, dito assim, é assustador. Mas são 20 bilhões de reais desembolsados em 20 anos. Mas nunca eu ouvi falar isso na mídia. Nunca eu ouviu falar isso na mídia. Só ouviu porque o almirante veio aqui falar para o senhor isso. Então, são 20 bilhões. E é isso que também nos preocupa. Porque entre a Marinha visualizada e a Marinha atual, há uma trajetória. E nessa trajetória nós vamos ter que ter a capacidade de entender, responder corretamente aos anseios da nação, quando for preciso. E corremos o risco, se desenvolvermos os nossos meios para uma determinada tarefa e nós fomos solicitados para outra tarefa. Sabemos que desenvolver a Marinha capaz de ser uma Marinha global para desempenhar todas as atividades é difícil, lento. E tem que ser um projeto de Estado, porque um navio não se improvisa. Entre a concepção do navio e o seu lançamento ao mar são 8 anos. É diferente de uma força terrestre, em que eu compro um determinado número de armas e entrego para os soldados. A Marinha de Guerra, o poder naval é diferente. Eu pego homens e coloco dentro dos sistemas de arma, porque depois dele ficar pronto, a integração dos sistemas, a utilização daquele meio, demora. Então, se não for um projeto de Estado, nós corremos o risco de parar no meio, inclusive o projeto submarino. Um poder naval não se improvisa. Interessante que nós estamos vivendo 100 e poucos anos depois, 105 anos depois, o mesmo problema que a Marinha viveu. Quando o Rio Branco assumiu, em 1902, o Ministério de Relações Exteriores, e ele ficou lá de 1902 até 1912, quando veio a falecer no cargo,
Ele sabia como era importante para uma nação que queria se projetar no cenário internacional ter uma marinha. E incentivou a construção de uma marinha, a famosa Marinha Branca, em que a marinha parou no meio, incorporou navios mais poderosos da época. Isso parecia até que fosse uma bomba do inimigo já. Não é? E o que mais interessante, aí dá uma certa tristeza quando a gente vê os dias de hoje, é que esse projeto de uma marinha foi debatido no Congresso. E aí a tristeza quando a gente vê o Congresso do século XIX, os debates no Congresso do século XIX, e vê os debates do Congresso de hoje, a gente realmente fica um pouco triste. Né? Então, está escrito ali, ele diz o seguinte, a não ser a hipótese inverossímil do Brasil retrogradar, naquele tempo se falava bonito, quando justamente o contrário é que deve suceder, espero que uma boa arrecadação e uma administração severa hão de tirar dos recursos do país os meios indispensáveis para a execução do projeto em debate. Mas aqui não era um projeto de Estado, nem um projeto de Estado, era um projeto do Rio Branco. E o Brasil degradou. E aquilo parou. Nós lamentamos, né, porque eu já falei aqui, não sei se eu tive a oportunidade de falar, a política de defesa é uma política pública. A política de defesa, eu vou voltar à política pública, ela tem que ser debatida no Congresso, explicada à sociedade, a sociedade tem que dizer se quer. E não como a gente faz, nossos assessores parlamentares vão lá, passa. É impressionante, ainda mais se tiver alguma medida provisória importante para decidir, botamos na frente, passa, porque quer chegar lá. Né? E isso é ruim, porque se nós não conseguimos criar um poder naval, nós vamos ficar como os nossos irmãos. Recentemente, a presidente Cristina Kirchner, ela disse sobre as Malvinas, e eu sei que vamos a recuperar o que é nosso, pô, meu espanhol está horrível, mas olha, nós vamos recuperar o que é nosso. Não vai, não. Não vai. Né? Vai para 200 anos a ocupação do Reino Unido, da Grã-Bretanha nas Malvinas. E agora com petróleo, é no papo. É no papo. Nem ela convidando o Cameron para dançar um tango, vai conseguir. Não vai. É triste, mas é a realidade. E já Rui Barbosa já ensinava a gente. A nação que confia em seus direitos, em vez de confiar nos seus soldados, engana-se a si mesma e prepara a sua própria queda. É isso aí. Não é isso? Mas eu, quando faço essa palestra, não num ambiente patriótico desse, que a gente, hoje, pela alocução do conselheiro Oca, patriotismo, a gente sente, não é? Mas, às vezes, eu, quando falo para algum diplomata, eles começam a me olhar, porque há um ranço. Milico, vocês estão vendo? Então, eu falava e apresento o que nos ensinava o meu amigo Rio Branco, que é o patrono. É muito bom discutir acordos, tendo por trás de si uma esquadra com credibilidade. Aí eu vou para a mesa. Aí eu vou para a diplomacia. Eu tenho um poder naval capaz de fazer. Foi assim que ele conseguiu fazer nossas fronteiras todas. Não é isso? Nós temos um compromisso com o nosso destino. E que compromisso é esse? É a minha grande mensagem, mas principalmente para os mais jovens, como todos aqui, me dá um prazer de dizer, nós temos que realmente não ter vergonha da nossa grandeza. Né? Nós temos que nos libertar do complexo de vira-latas, com o Nelson Rodrigues. E o Brasil tem um complexo de vira-lata. Parece que nós temos vergonha da dimensão, da coesão. Não é isso? Eu estava conversando com o presidente, nós temos que tirar o Macunaíma do panteão de heróis da pátria. O Macunaíma é herói sem caráter. Não é? Um país que aprecia Macunaíma, que é o jeitinho, que é a malandragem, que é a improvisação, em vez da perseverança, da diligência, da competência. Né? No Rio se usa muito, eu tenho 20 anos de Lapa, tal, o cara vem malemolente, eu vi que só tem 5, né? Muito mal, né? Vem aquela ideia que nos destrói. Então, o Brasil vive um momento espetacular,
Nós não somos um país periférico, não somos um país de terceiro mundo. Isso são conceitos que, forjados lá fora, eles são nos impostos, e a gente começa a repetir. O país periférico, pelas regras estabelecidas pelos mais interessados, a China é um país periférico. Se for considerar a renda per capita, nem existe como país. A Índia, não. O Brasil, não. A África do Sul, não. Então, o mundo está mudando e nós temos que ter a determinação de sermos donos do nosso destino.